Boa noite, pessoal. Leonardo, eu queria saber como que foi a redublagem de Cavaleiros, porque você falou aí que só tem noção do sucesso depois que sai do estúdio, né? Mas no caso, quando voltou, saiu da Gota Mágica e foi pra Alamo, se não me engano, Foi. como que foi retomar um trabalho que vocês já tinham feito muito sucesso com ele? Abraço, valeu. Abraço. Então, porra, boa pergunta, assim. Quando nós fizemos Cavaleiros pela primeira vez, sabe aquela história do telefone sem fio, que eu te conto uma história, você conta pra ele, quando contar pra Bianca, já vai sair diferente do que aquela que iniciou comigo. É o telefone sem fio. Então, aconteceu em Cavaleiros do Zodíaco mais ou menos isso. Quando nós recebemos o programa para ser dublado aqui no Brasil, na Gota Mágica, a primeira dublagem, era uma dublagem que já vinha, se não me engano, do espanhol do México, uma dublagem que não era original japonês. Então já houve alguma coisa lá na tradução que não tomaram tanto cuidado com o original que estava acontecendo. Então já mudaram um pouco. Quando chegou no Brasil, foi traduzido pelo que tinha do espanhol. Então um monte de golpe errado, um monte de nomes, pronúncias erradas, porque não houve essa preocupação dos clientes, no caso, do pessoal que detinha os direitos do Cavaleiros, de buscar alguém que entendesse de Cavaleiros, ou pelo menos de japonês e tal, que entendesse desse universo ali, para fazer uma tradução mais dentro dessa história, enfim, com golpes certos, com nomes certos. E aí, realmente, quando houve bastante reclamação de gente que entendia, de gente que conhece a cultura, mesmo brasileiros que conhecem a cultura oriental, que estudam japonês, que isso, que aquilo, houve bastante reclamação. E aí foi redublado. Algumas correções também com relação a personagem, que eu fiz o Ikki de Fênix e fiz o Milo de Escórpio, por exemplo, também. Então o Milo foi um personagem que parecia que era pequeno, depois acabou sendo um personagem grande. Ainda bem que eu fiz uma voz muito diferente. E o Ikki é muito mais aqui, e o outro era aqui na cabeça, aqui, falando mais assim, sabe? Então, mudei bastante, mas quando foi feita a redublagem também, nós corrigimos isso, foi outro dublador que fez. E com relação à redublagem, o que houve? Um cuidado muito maior com a tradução. A tradução foi chamado, então, um cara muito experiente, estudante de animes e de mangás e tudo. A base dele do japonês e de ensinar japonês no Brasil, ele como jornalista também dessa área de revistas especializadas da época, Herói e tudo, o Marcelo Del Greco, ele conhecia tudo de Cavaleiros e ele foi o escolhido para não traduzir a série, mas com um grupo de tradutores, ele coordenar aquilo para colocar tudo certinho, os golpes e tudo mais. Então essa foi a grande diferença da redublagem de Cavaleiros, né? Eu não gosto muito, a gente raramente redubla coisas. Mas nesse caso foi legal porque consertou algumas coisas que o público exigiu e foi bacana. Eu acho que isso aí agregou, né?